Olá! Vamos mergulhar hoje num conceito que, olha, é poderoso, mas muitas vezes super mal compreendido: a mansidão. Muita gente confunde com fraqueza, né? Mas a gente vai ver como, na verdade, ela é uma das maiores demonstrações de força e de autocontrole que existem. Vamos nessa? Deus e Nós apresenta Proclamação às Nações. A nossa base para essa conversa vem daqui, de Gálatas. Percebe que a mansidão não é só uma ideia legal. Ela está na lista como uma parte essencial do fruto do Espírito. Isso já diz muito. Mostra que é algo que cresce a partir de uma conexão espiritual de verdade. E não só pelo nosso próprio esforço. É um resultado, sabe? Não só uma ação isolada. Mas aí vem a grande pergunta: o que de fato significa ser manso? Se não é ser passivo, se não é ser fraco, então o que é? Para responder isso, a gente precisa cavar um pouco mais fundo e ver como a palavra é usada no seu contexto original. E para fazer essa análise, vamos focar numa passagem que é chave. Tito, capítulo 3, versículo 2. Esse trecho nos dá uma série de instruções bem práticas que, quando a gente junta todas, elas pintam um retrato bem claro do que é a mansidão em ação. Agora, olha que interessante. Aqui a gente vê como diferentes traduções mostram lados diferentes da mesma joia. A NVI, por exemplo, fala sejam pacíficos. A NBV já usa não contenda. E a NTLH destaca tratem todos com educação. Cada versão vai adicionando uma camada, um detalhe a mais na nossa compreensão. Então, qual é a conclusão? Quando a gente junta todas essas peças, a mansidão se mostra como um conjunto de atitudes ativas. Não é só a falta de briga, mas é a presença da paz, da cortesia, da gentileza, da bondade. É uma escolha bem consciente de como a gente interage com as pessoas e com o mundo. Isso nos leva direto ao maior erro de interpretação sobre a mansidão. Chegou a hora de a gente redefinir essa virtude, não como uma falta de poder, mas como o controle e a sabedoria de usar o poder do jeito certo. Presta atenção nessa definição de pacífico. A pessoa se abstém de lutar, não por ser fraca, mas pelo poder do espírito. Isso aqui é a chave de tudo. A mansidão não é incapacidade de revidar, é a força para escolher uma resposta melhor, uma resposta que vem do amor e é guiada pela sabedoria espiritual. A ideia, então, não é não poder agir, é ter a sabedoria de usar as ferramentas certas. Em vez de partir para a força bruta ou para a agressão, a pessoa mansa usa as armas do espírito. Paciência, bondade, uma resposta calma, é uma estratégia de força, não de rendição. E esse slide aqui ilustra o contraste de um jeito brilhante. A mentalidade do mundo muitas vezes é búfalo contra búfalo, né? Uma disputa de força o tempo todo, onde o mais feroz, o mais bravo, vence. Já a mentalidade celestial, essa opera no nível totalmente diferente. Ela valoriza a gentileza e a paz como as verdadeiras marcas de poder. A fonte original usa uma imagem muito forte, né? Diz que, enquanto a reação natural pode ser cuspir fogo pelas narinas, a resposta espiritual tem que ser outra. É exatamente nesse momento de autocontrole, de escolha consciente, que a verdadeira força da mansidão aparece. Tá, mas de onde a gente tira um modelo para essa força tão diferente? A boa notícia é que não precisamos ficar só na teoria, não. Vamos analisar agora o exemplo máximo da mansidão. A fonte de toda a verdadeira mansidão é Jesus Cristo. Ele não é apresentado só como um professor dessa virtude, mas como a própria personificação dela. Ele é o modelo, a semente de onde essa qualidade brota. E aqui estão as palavras dele mesmo. Repare que ele não diz aprendei sobre mim, mas aprendei de mim. É um convite direto para a gente observar e absorver a natureza dele, onde a mansidão e a humildade são o centro. Essa é a fonte principal do nosso entendimento. Mas na prática, por que tudo isso importa? Qual é o benefício de cultivar essa qualidade no dia a dia? A resposta, olha, está ligada a uma das buscas mais profundas do ser humano, a paz interior. A verdade é que, dentro de nós, muitas vezes existe uma guerra, uma batalha constante entre os nossos impulsos mais naturais, a carne, e as nossas aspirações mais elevadas, o espírito. E essa tensão faz parte da experiência de ser humano. E qual é o resultado dessa batalha interna? A alma fica sem descanso. Ela se torna, de certa forma, escrava do conflito, sempre em estado de alerta, sempre reativa. A paz parece algo impossível, porque a guerra não para.
Então, como a gente encontra a paz? O caminho proposto é simples, mas ao mesmo tempo profundo. Primeiro, aprender com o modelo de mansidão. Segundo, escolher ativamente a força espiritual em vez do conflito do mundo. E terceiro, como resultado, encontrar a paz que foi prometida para nossa alma. E essa é a promessa. O resultado de aprender a mansidão não é ser pisado pelo mundo, mas encontrar descanso para a alma. A paz de verdade não vem de ganhar todas as batalhas lá fora, mas de acalmar a guerra que acontece aqui dentro. E a gente termina com essa reflexão. Num mundo que opera na lógica do búfalo contra búfalo, o que poderia mudar tanto dentro de nós quanto ao nosso redor se a força fosse expressa não como imposição, mas como uma gentileza profunda e inabalável? A resposta? Bem, a resposta pode transformar tudo.